todo mundo. Boa noite para quem está acompanhando a gente. Hoje, na nossa live poética de despedida, né, pelo projeto A Poesia Pop, eu estarei recebendo um poeta incrível aqui de Macapá, o Pedro Stockels. E, enfim, eu queria muito apresentar o Pedro para vocês, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Pedro é imenso demais para caber em palavras. Então, eu meio que rabisquei, né, algumas coisas aqui e eu quero ler para vocês. Tem uma coisa na poesia do Manuel de Barros que eu gosto muitíssimo, que é aquilo que o Manuel chama de os impossíveis verossímeis na poesia. E quem conhece o Pedro sabe que a poesia dele é repleta desses impossíveis verossímeis. E eu penso que o Pedro é um poeta incrível, é um poeta grande, imenso. E lê-lo é sempre um grande deleite. Por exemplo, eu amo poder esbarrar o olhar, né, nessa poesia do Pedro, e uma poesia repleta de imagens verbais muito bonitas. Tem uma imagem verbal que eu gosto muito, uma imagem astrolírica até, das casinhas roxas enfileiradas no espaço, numa rua sem vento. Uma imagem verbal que está em um poema chamado Astronauta, que fala sobre a saudade, e foi o primeiro poema que Pedro escreveu para mim. E eu gosto de uma outra imagem verbal, de uma história que o Pedro conta em um poema, a história da morte de uma baleia. E no poema, a metáfora da baleia, a baleia é o próprio poema, e um poema maior que o próprio ser poesia. Só não vê poesia na morte da baleia os que acreditam na salvação pela palavra. E eu acho que a gente acredita nisso, Pedro, e é por isso que estamos aqui hoje. Então eu estou imensamente feliz e honrada de poder dialogar com esse poeta incrível que escreve uma poesia que ignora qualquer lógica possível, mas é uma poesia muito interessada em dizer verdades profundas. Eu acho que é um absurdo bom, eu diria. E eu amo absurdos bons na poesia. Seja muitíssimo bem-vindo, Pedro Stockels. Vamos chamar ele aqui para conversar com a gente. Oi! Tô aqui, mulher. E eu sumi, né? Sumistes. Tem que aparecer aí pra gente. Pra todo mundo. Eu não sei o que é que aconteceu, Pedro. Ah, e agora? Ah, já sei o que aconteceu. Agora voltou! Eu tô nervosa. Sabe o que é que aconteceu? Eu virei a imagem. Oh! Será que eu tô nervosa de conversar contigo hoje? Com esse poeta tão Eita, gigante? comigo não, né? Só tô aqui Meu acompanhadíssimo. Deus, que coisa! Seja bem-vindo, meu querido. E bora começar, Obrigado, então? Manu. Eu tava contando pra... Bora. Antes de começar, eu quero dizer assim. Eu acho que hoje é uma das coisas mais emocionantes que eu vou fazer na minha vida. Eu já fiz muita coisa mesmo, né? Mas eu acho que hoje vai ser uma das coisas mais emocionantes que eu vou fazer na minha vida. Eu tenho falado isso para os meus amigos mais próximos e tal, essa coisa toda. Mas eu acho que fazer essa reunião de poemas sobre a minha família, sobre as minhas vivências, isso me deixou assim numa conexão muito grande comigo. Então, obrigado por vocês terem topado isso antes de tudo, né? E obrigado por esse momento também. Já começo assim bem emocionado mesmo essa noite de hoje. Foi tão incrível, né? E se despedimos, né? Nos despedimos da melhor forma possível, né? Ah, que isso. Vamos lá, então. Vamos. Eu queria ainda, dentro desse prospecto do poema O Capítulo da Baleia,
para te fazer uma pergunta, Uhum. que é uma inquietação do poeta também. Me diga uma coisa, a poesia precisa de poetas de coragem, barulhentos, o suficiente para deixar o silêncio mudo? Precisa, precisa. Não é fácil. A poesia, ela é um instrumento, Manu. Eu não, se tu me perguntasse como foi que eu me descobri poeta, não me descobri. Já estava, já era. Já era uma coisa que conversava comigo desde sempre. E essa coisa de fazer o barulho, porque a poesia, ela é esse lugar de fazer a revolução. Tudo tem que acontecer ali. É muito importante esses poetas de coragem para fazer com que esse barulho aconteça. Eu acho que hoje a gente não está aqui à toa, a gente está fazendo esse barulho, né? Como a gente já esteve nas praças, como a gente já esteve nos hospitais, como a gente está nos livros, como a gente está nos blogs, nos sites, né? No Instagram. A gente está fazendo esse barulho, a gente está fazendo essa revolução, né? Então, eu acho que você chegar e mostrar o seu trabalho, mostrar o que você constrói, necessita dessa coragem muitas vezes, né? Então, a poesia, ela precisa disso, ela precisa cada vez mais de pessoas de coragem para mostrar o quanto ela é importante para mudar a vida das pessoas. Sim. E eu não teria essa vida se me perguntasse também, eu aqui imaginando as perguntas que de repente você me faz. Se me perguntasse também sobre por que poesia e não outra coisa, eu iria dizer que poesia para mim é como respirar. É necessário, se não tiver, Urgente, né, Pedro? não vai, não anda, não consigo outra coisa. É só isso. Sintetizando a tua fala, é aquilo que a Matilde diz, né? Os poetas são os novos roqueiros. E assim, Somos os novos tem roqueiros. uma coisa que a gente diz muito, né? Sobretudo se a gente pensar essa conjuntura política e social no país que a gente vive, a única coisa que eles não vão conseguir domar na gente é esse nosso barulho poético, né? Porque eles nem Sim, entendem o que a gente está fazendo, então eu acho que é importante mesmo ocupar esse espaço e fazer esse barulho, fazer essa revolução, que é uma revolução silenciosa, mas que isso. produz estardalhaços grandes. Eu tenho certeza que esses nossos encontros aqui tocaram muita gente e a gente, enfim, a gente fez um barulhinho bom. Agora eu te perguntar Com uma coisa. certeza. Você já começou pronunciando Pergunte. que hoje é um dia diferente para ti. Porque a gente já está sabendo Sim, que ontem saiu o teaser do lançamento do teu novo livro, Verão, que, meu Deus, é verão. uma coisa assim indizível. E é um livro sobre memórias, né? E eu tinha uma pergunta bem nesse sentido para ti, assim, né? O que é a memória para você? E se a memória é substrato de poesia? E aí você já aproveita e conta tudo sobre essa história de verão, que é uma coisa que está atravessada em mim desde ontem, viu? Nossa, memória é tudo, tudo, tudo. O meu avô, que é uma das figuras muito presentes na minha poesia, se foi não lembrando da gente, não lembrando, não lembrava nada, nada, sabe? E isso para mim assim foi muito difícil, né, de encarar. Então eu acho que memória é uma coisa que existe dentro da gente tão fantástica. Eu acho que se a gente puder preservar as nossas memórias, se a gente puder arrastar isso com a gente por todos os caminhos, os salões do mundo, né? Como diz a Matilde Campilho, é muito importante que se faça isso. E ela é muito importante para a poesia. Sem a memória, a gente não teria muita coisa bonita. O Manuel de Barros não teria escrito aquelas coisas
fantásticas que ele escreveu. Sobre a infância, né? Eu não teria escrito Chá para Curar Saudade, eu não teria escrito Reza, eu não teria escrito nada disso. Então a memória, ela é, para mim, essencial para a poesia, para a vida. Ela é muito. Pra vida, eu acho. Nós somos seres históricos, né? Então, sim, com certeza. E esse livro, O Verão, que é um livro curto, de 15 poemas, eu conto as histórias algumas histórias da minha família, coisas que marcaram, né, assim, pra caramba. Fala um pouco de mim também. Então, é uma reunião de todas essas coisas, né? Eu digo no teaser lá que graças a Deus que eu vivi todas essas histórias e foi dentro dessa família. Ainda bem. Porque porque tem muita coisa bacana no meio de tudo isso, sabe? Então, o nome é Verão porque ou a gente ia para aqui eu moro em Macapá, né? E então a gente ia ou para Foz do Rio Pedreira, que era onde o meu padrinho tinha uma casinha na beira do rio, e a gente tomava banho no Igarapé, que era uma coisa fantástica. Então a gente andava de barco, a gente andava de canoa, e a gente comia goiaba, tinha o peixe, tinha o açaí, tinha tanta coisa, era maravilhoso. Ou então a gente ia para o Santo Antônio da Pedreira, que era onde o meu tio, que a gente chamava de Breu, né? Na verdade o nome dele é Jorge, já falecido já. Ele tinha também uma casa, então a gente ia para lá e era muito gostoso também, porque tinha o banho de rio, e aí ia meu avô, minha avó, meus primos, meus pais, meu irmão, ia todo mundo. E o verão ficava marcado por isso, porque era sempre em julho, né? Então era sempre em julho que a gente ia nessas férias, né? Então a gente curtia isso. E o verão era delicioso, mano. Era uma coisa. Não que hoje não seja, né? Mas assim, a gente cresce, né? E fica na memória essas coisas todas, né? Verdade. Então é por isso que a memória é importante para a vida e para a poesia. E essas vivências todas viraram fato poético. E eu diria que verão é o melhor acontecimento de 2020 já. Olha, a Aline Monteiro leu o livro ali, né, e tal, que a Aline, ela é meu guru da poesia. De Se a todo Aline mundo, né? torcer o nariz assim, tipo, eu já. Ixi, já não tá bom, né? Vou ter que. Ela nunca torceu, graças a Deus, assim, mas eu confio pra caramba na Aline. Tudo que ela fala, pra mim, é como se fosse água, assim, né? É necessário tudo que ela diz. E mandei também, o livro é prefaciado pela Luciana Castro. Luciana, muito obrigada, Ai, topou que essa é uma loucura, foi querida, maravilhosa né? comigo. Que é um encontro meu É, também, né? Desse tempo de agora, assim. Pedro, sim, a Luciana. aproveita e lê aí algum poema pra gente de verão. Bom, vou ler então o primeiro, esse se chama Sob a Costela do Sol. Ah, meu E Deus! ele diz assim: o verão nos atravessava e aquilo era um sinal para cruzar a estradinha de terra e seguir para os dias de sol. Movimentar a musculatura da alegria que nos vinha. Comíamos ameixa colhida nos pés das ameixeiras. A boca anoitecia, sem que percebêssemos o breu. O doce era o que nos tinha no colo. A gente sorria e escorriam estrelas pelos cantos da boca. O verão, naquela época, significava muitas coisas. Um pé de menino, um vô indo pescar, um dia de padroeiro, um rio correndo. O verão era como a metáfora do almoço. Reunidos todos à mesa, a família dividia a chuva que alimentava a terra de seu peito. Meu Deus! Em primeira mão, né, para todo Pra mundo aqui. O todo livro já está mundo. disponível lá no meu blog, bichosdegoiaba.home.blog. É só baixar lá, o livro tá todo bonitinho para todo Gente, mundo poder conferir os era poemas na íntegra. justamente sobre isso que eu estava falando no início da tua apresentação. Essas imagens verbais, uma coisa riquíssima, meu Deus. Ai, Pedro, É, você emudece a gente, sabia? que Que isso. coisa legal. Meu Deus. Ô, Pedro, eu tinha uma pergunta aqui para te fazer. Depois a gente Vamos lá. vai ler mais, tá?
Mas eu Tá acho que bom. tu acabou me respondendo. Mas de todo modo eu vou reiterar porque de repente escapa alguma coisa, né? E quando eu pensei Sim. nessa pergunta, eu lembrava daquele conto do... Ai, caramba, desculpa. Tem gente me ligando. Poxa, gente, não faz isso, que eu tô numa live. E o poema do Edu conta a história de um menino que nunca tinha visto o mar, né? E ele, quando vê o mar pela primeira vez, ele fica assombrado, né? Mudo de tanta beleza. E é um conto chamado A Função da Arte, né? Então eu queria saber de ti, né? Desse lugar que você fala hoje, enquanto um poeta gigante, tão imenso quanto o mar. Como que você vê hoje, né? Nesse tempo de agora, nesse mundo, né? Presente, qual que é a função da poesia, da arte, enfim? Olha, eu acho que primeiro, eu falo sempre isso, em qualquer lugar que eu vá, assim. Eu acho que depois que eu conheci o Manuel de Barros, a minha vida mudou totalmente. Mudou totalmente. E com o Manuel de Barros, ele é uma escola, e tu sabes disso muito bem, que ele é uma escola para a vida de qualquer pessoa, para todo qualquer poeta, ele é uma escola. Eu não preciso estar assim, tipo, eu não preciso dizer assim, Manu, nossa, eu tô super inspirado. Não consigo pensar nisso. Porque eu acho que a poesia, ela nasce da necessidade de transformar primeiro eu, o poeta, e depois transformar o leitor. Eu acredito nisso. Isso para mim é uma coisa muito clara. Todo e qualquer poema ele nasce da necessidade. E não nasce desse lugar chamado, para mim, eu tô falando para mim, da inspiração. Eu não preciso ouvir uma música, eu não preciso ler nada. Eu não, para mim não encaixa isso, né? Hoje, hoje a poesia para mim é uma qualidade de vida, de vida. Ela me forma, ela faz com que eu pense, ela faz com que eu consiga fazer as minhas escolhas. A poesia, ela serve para tanta coisa maravilhosa que se eu for te descrever o tanto de coisa que a poesia é boa e transformadora, né, para transformar as coisas, eu vou ficar aqui falando com você até o final dessa live, porque Tenho de certeza. verdade a poesia ela serve para muito. Eu não sei falar de outra coisa, eu só Ah, sei falar de poesia. égua. Eu só sei falar de poesia, né? Então, tipo, isso para mim é muito grande. A poesia eu não consigo agarrar com as mãos apenas. Eu tenho que agarrar com o corpo todo, com tudo que eu puder, com aquela memória, né? Com os meus pensamentos, com a minha saudade, com o meu amor, com esse lugar, com esse, sabe? É com tudo isso. Eu só posso agarrar desse jeito. Que coisa Então tu bonita. imagina o poder que é isso tudo, né? A poesia ela serve para isso, para a gente respirar melhor, para a gente conseguir encarar esses dias. Eu também penso igualmente como você, assim, Pedro. E penso até, inclusive, que acho muito equivocado pensar essa coisa da poesia como uma vocação, né? O poeta, ele tem uma vocação para ser poeta, como se fosse um dom divino, né? Você acaba desprestigiando, né? Por exemplo, a gente tem aquela coisa da... Ah, esqueci o nome dela, meu Deus. Do quarto dos desejos. Qual é o nome dela? Carolina de Jesus? Me fugiu Sim, aqui. Carolina Sim, de Jesus. Maria Maria Carolina de Carolina de Jesus. Jesus, né? E ela, até hoje, né, existe essa contestação sobre se ela é poeta ou não, porque a formação do entendimento, né, sobre o que é fazer poesia é muito equivocada. Quem não vê como vocação, como dom divino, né? Tem pessoas que enxergam como se fosse uma posição mais elitizada, né? Você só faz poesia se você escrever na norma dita culta, entendeu? Eu acho que é aprisionar a palavra num lugar.
Sim. muito pequeno. E a palavra, ela é tão gigante, ela é tão imensa, né? Ela escorre no corpo da gente, como você falou, sai passeando por todos os poros e invade as tripas e o peito e tudo. Então, eu acho que é um Isso. lugar que não cabe a poesia. Eu acho que a poesia tem que estar assim mesmo, liberta na natureza das coisas. E por isso acho bem contundente essa tua fala e você foi muito certeiro. Muito mesmo. Uma vez eu escrevi um negócio, tava muito em dúvida em relação a muita coisa da minha vida, com o meu trabalho, com muita coisa. E aí, a Duas Telas Produções me convidou para um trabalho, para a gente fazer uma participação no show do Pedro e do Celso Vial. Fomos fazer. Chegando lá, eu tava muito mal, eu tava doente pra caramba nesse dia. Então, tipo assim, eu fui porque naquela época a gente ainda não era agenciado pela Duas Telas, a gente tinha assinado enfim, a gente foi contratado para fazer um trabalho e tal com eles e a gente foi fazer o show. Chegando no meio de tudo isso, assim, aquela loucura toda. Depois, o Lucão, inclusive, estava em Macapá nesse dia, que eu passei mal, ele foi, inclusive, até a porta lá do show, né, com a gente e tal. E eu tava passando mal, aquela coisa toda, e enfim, minha mãe deve estar até sabendo dessa história agora. Mãe, me perdoa, eu tava doente, eu fui fazer o show doente. Depois eu fui para um churrasco, porque o Lucão tava aqui, então eu tinha que aproveitar. E aí, mulher, nesse dia me veio uma frase bem bonita na cabeça. Enquanto a pele arrepiar. Eu tinha isso. Tinha somente isso. Muito tempo depois, eu escrevi a frase: enquanto a pele arrepiar, eu vou soprar poesia na nuca do mundo. Ah, que lindo. E aí, nessa mesma coisa, pensando justamente nisso, eu que sou da poesia pop, eu que acredito que a poesia é para todo mundo, disse nessa mesma letra de música que a poesia... Quem disse que a poesia não iria atravessar o mar, como as caravelas que atravessaram o líquido azul? Quem disse que ela não chegaria à trivialidade? A poesia é o que tatuamos na testa do mundo. É isso. Tá dito, Pedro. Resume lindamente isso. A poesia não tá mais nesse pedestal, assim, aquela coisa toda. A poesia é para todo mundo, gente. Você tem que ser aquela coisa, né? Ser tocado de verdade. É isso. Que bonito, né? Soprar poesia na nuca do mundo. E é uma Isso. pergunta até que eu quero fazer para ti, que para além dessas imagens verbais, que a tua poesia é muito rica, tem uma coisa muito curiosa também no teu trabalho poético, que é essa coisa de dar nome aos poemas, aos livros, né? Tem Eu adoro. Recorte de Tesoura Sem Ponta, Bolas de Chiclete, são 2 livros teus. E tem um poema, inclusive, do livro Verão, que eu gostei muito do título, né? Eu vou chorar assistindo um filme de amor. Gente, quem pensaria um título desse para um poema, se não Pedro Stockels? Tem uma passagem até de um livro do Gabriel Garcia Marques, que eu gosto muito desse prelúdio, no livro 100 Anos de Solidão, onde o Gabito, né, com toda aquela coisa do realismo fantástico, ele começa a descrever como que as pessoas estavam descobrindo as coisas no mundo. Tudo era muito novo, né? A descoberta do gelo, do cheiro da morte. E aí no prelúdio tem uma passagem que diz assim: o mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome. E para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. E eu queria saber de ti, né, dentro dessa perspectiva toda, quando você descobre o poema dentro de você e de repente ele nasce, como que é a tarefa de batizar o poema, de apontar para ele e dizer o nome, assim? Olha, eu vou te dizer uma coisa assim bem sincera. Eu não tenho essa coisa de... Eu acho assim, as pessoas vão ficar um pouco frustradas nessa live, porque eu vou dizer isso. Mas isso assim, Pedro Stockels. eu não consigo pensar no... Não consigo pensar num processo criativo. Não tem uma coisa assim, tipo... Eu posso te dizer assim, eu vou escrever um poema, vou escrever. E não estou sendo metida. A Carla Nova pode dizer assim,
Pedro é metido. Não sou. Mas acho que talvez esse seja o meu. Esse talvez seja o meu processo criativo. Para mim, o que é mais importante dentro de um poema, de verdade, são duas coisas: o final e o nome. Eu adoro batizar poema, eu adoro batizar livro. Eu acho isso uma tarefa fantástica, fantástica, sabe? E quando eu penso nisso, eu penso em coisas que de repente eu gostaria de tocar. Eu gostaria sabe, de estar ali presente. Essa coisa, por exemplo, do eu quero chorar vendo um filme de amor. Isso não é nome de poema. Isso é nome de qualquer coisa, menos de nome de poema, né? Não é. Eu tô aqui com um livro, tô com o próximo poema que se chama Raspas de Limão. Raspas de Limão, o nome do próximo. Mas é justamente isso, porque eu acho assim que você também tem que. Aquilo também tem que. Você tem que pertencer àquilo e aquilo também tem que te pertencer. Eu acho que tem um pouco disso. E tem um pouco da memória também, né? O meu livro Recorte com Tesoura Sem Ponta, ele é um pouco sobre isso, né? Porque eu assisti o programa da Eliana, né? Dos dedinhos e tal, enfim. E a Eliana diz assim, vamos fazer a experiência agora, e aí pega cola, pega não sei o quê, e pega uma tesoura sem ponta. E esse livro, do Recorte com Tesoura Sem Ponta, é um livro sobre o amor. Que é justamente para quê? Por que a tesoura sem ponta? Que é o amor, né? Para não se machucar, para não... Então, tipo, tem um pouco disso também. Eu acabo pensando, assim, nas coisas e tal, né? Quando eu escrevi A Cidade Submersa, que é o livro que fala sobre o Amapá, eu falei, gente, e assim, a minha lenda favorita é a lenda da Cobra Sofia, né? Que tá ali debaixo do padroeiro, né? Do São José. E que se a cobra se mexer, a cidade vai no fundo. No meu livro, a cidade já está no fundo. Então a gente tem essa perspectiva, né? Que a gente fala do Rio Amazonas. Então eu vi uma foto da NASA, né? Do Rio Amazonas visto do espaço. Então tem um pouco dessas coisas. Então eu fico pensando nisso tudo, assim, sabe? Para tornar a coisa não romântica, não era essa palavra que eu queria dizer, mas é como se fosse um pouco mais romantizada, assim, sabe? A Cidade Submersa é um nome muito mais de romance do que nome de livro de poemas, né? Eu penso isso, assim. Então é isso, Manu. Eu adoro batizar. Quiser, me manda que eu batizo. Tá. Ai, que coisa boa. E isso que tu fala sobre um detalhe importante, que é o final do poema, né? O poema ele tem que ter um ritmo legal e o final precisa ser arrasador. Então eu queria perguntar para ti, já que é um noveleiro. Para mim, final de poema tem que ser igual final de novela. Então era isso que eu perguntava. Para mim tem que ser assim. Pedro, como final de novela ou final do poema? Para mim tem, porque para mim é isso, assim. Tipo, você começa contando uma boa história, né? Você vem ali narrando e de repente você vem com um final arrasador, assim, arrebatador. O Eliakim Rufino foi que me falou isso. Tira o pé do chão. Né? Final de poema é o que mais interessa. É o que mais choca, assim, né? As pessoas. Você tem um final maravilhoso, todo mundo para te ouvir. Que todo mundo fica naquela expectativa, né? A novela é assim mesmo, né, Manu? Eu assisto muitas novelas. Estou assistindo 3 agora ao mesmo tempo. E eu tô assim, né? Naquela coisa, já na expectativa do final de Tieta, né? Porque na minha época não passou, né? Então eu tô um pouco assim. E com o poema também é isso, porque eu não vivi, muitos dos poemas eu não vivi, né? Então eu acabo fazendo o quê? Eu acabo esperando o final daquilo. Então, para mim, sempre tem que ser arrasador, assim, final arrasador fantástico. E inesperado também, né? Tem muito isso inesperado. na tua poesia, que os finais são bem inesperados. Ô Pedro, tô vendo as tuas plantinhas aí no fundo. Tu é um cultivador nato, né? De plantinhas. Então, deixa eu te perguntar. Comecei na quarentena. Quarentena. Comecei agora. Que coisa boa. Então me diz aí se cultivar jardim também é tarefa de poesia. Com certeza. Eu ia muito... quando a gente não estava na pandemia,
Eu ia na casa da Carla Nobre, adorava apreciar o jardim dela, adorava fotografar o jardim. Tem muitas fotos lá no meu Instagram que são do jardim da Carla Nobre. Tem coisa mais bonita e mais poética você cozinhar e você tirar do seu quintal o seu tempero? Não Não tem. tem. É lindo demais. Então eu vi a Carla Nobre fazendo muito isso, né? E a minha sogra, Dona Raimunda, maravilhosa, ela também planta e acabou me dando algumas mudas. Que agora eu tô aqui, ó. E a minha mãe também, lá da chácara da minha mãe, eu acabo trazendo também umas mudas. A Aline diz que meu quarto agora se chama Quarto Selva. E porque tem muitas plantas. E assim, vi a Natasha também cultivando. E assim, são pessoas que trazem pra gente uma coisa. Pra gente também mudar um pouco, né, a nossa vida, a nossa rotina. Na quarentena, foi muito bacana a gente é, começar a olhar, né, as plantas, a cuidar. Eu converso, eu ralho com a planta. Quando a planta está querendo morrer, eu digo, tu vais morrer porque tu queres. Eu te dou a água, eu te dou o sustento, o carinho. Tu não queres, tu quer morrer, Poxa, sabe? fofinha. Então, tipo, e quando a planta... E assim, aí quando ela tá bem, eu digo, tu tá bonita, tu tá tão formosa, olha que coisa mais... Isso é poesia, amiga, Sim, é. né? Então isso tudo me E tá dando transforma, assim, eu olho para as significado plantas. tá dando significado a coisas que parecem tão triviais, né, Pedro? E Sim, sim, com certeza. Outro dia eu trouxe a minha avó aqui para ela ver as minhas plantas. Falei, vó, olha minhas plantas, né? E ela achou bonita as minhas plantas, ficou feliz, né? Assim, ainda não trouxe a outra avó, né? A avó Antônia ainda não trouxe, só a minha avó Marina que veio aqui, olhou as plantas, gostou. ah, Enfim, que é legal. assim. Pedro, lê mais aí pra gente. Tá, eu vou ler aqui um chamado Raspas de Limão, e esse poema eu escrevi sobre. Ele fala sobre uma vez que deu uma ventania na casa da minha avó e as telhas voaram, mulher, e foi uma coisa, e a casa, enfim, gotejava que nem. Meu Não Deus. sei. Minha avó tá assistindo essa live, acho que a minha prima Laiane tá aí com Qual é o ela, nome da tua assistindo avó, essa live. Pedro? Osmarina. Osmarinda, um abraço enorme pra senhora. Pronto, vamos lá. Esse chama Raspas de Limão. A casa gotejava, a chuva entrava na casa pelo telhado como um ladrão, em noite em que o sono é âncora. Significa que era melhor esse arranjo, essa ausência, essa não preocupação. Quando acordou, viu que não estava só. A chuva estava por todos os caminhos da Sweet Home. Ela adestrou os seus olhos tão bem, não sabia mais chover. Aprendeu a secar a chuva. Ah, meu Deus, que coisa linda. E aí, essa história, não, assim, não tô contando na íntegra, né? Porque todo mundo chorou, né, nesse dia. Mas, assim, a gente é poeta, então a gente aumenta a história. Não, E aí eu falo só da minha avó. ah, você vê como a chuva tem um sentido diferente, né? Em todos os lugares, assim. Às vezes Tem assusta, sim. às vezes vira matéria de poesia. Por aqui tem um Isso. sentido mais místico de espera e espera e espera, uma espera bem demorada, mas enfim. E quer ler É. mais um poema? Posso ler. Posso ler dois em seguida? Porque Lê, são lê. curtinhos. Esse aqui é para minha mãe e para o meu pai. E se chama Eu Quero Chorar Vendo um Filme de Amor. Meu pai pegou malária e minha mãe cuidou dele, e aí eu escrevi esse poema pensando nisso. Fez-se chuva no verão. Minha mãe não sabia fechar os olhos. Cuidava do meu pai, que parecia carregar o sol nas costas. Queria iluminar a casa inteira, quase 40 graus no corpo. Minha mãe vestia o amor. Naquele dia, atravessaria o mar de olhos fechados, se preciso fosse. Queria ver meu pai misturado nos seus braços para bebê-lo como um café que se passa às 17 horas, sempre no intuito de reviver a vida. Nunca esqueci quando meu pai ficou doente.
Minha mãe nunca disse, mas sei que quando se veste o amor, não há medo que nos puxe pelos cabelos. Esse eu conhecia, eu até gravei e. Ai, sem Sim, ainda palavras. vou divulgar esse poema ainda. E esse aqui eu fiz para minha avó e para o meu avô. Eu via muitas vezes a minha avó beijando a testa do meu avô e eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. E aí eu escrevi esse poema que se chama Um Amor entre o Círculo do Pra Sempre. Minha avó beijou a testa de meu avô, mas eu não ouvi a palavra beijo movimentando a boca de minha avó. Vi o coração da senhora fazendo curvas em torno de uma fogueira. Vi a antiga casa com uma varanda cheia de netos. Chamo de matéria de poesia. Tem gente que chama de amor. Ah, tão singelo e tão bonito. Que coisa É... linda, Pedro. Já tô querendo correr para ir ler Verão no teu site. Já! Tá, tchau. Tô lendo só poema inédito hoje. Ô, Pedro, tem um poeminha que eu escrevi, ele é muito bobo. E eu acho que eu Ah, escrevi ele meio que pensando assim nesse nosso encontro, né? O encontro do sertão com a Amazônia. E é um poema que se chama Poética, né? Bem curtinho. E ele diz sim. mais ou menos assim: como as margens infindas de um poema escrito em linhas transversais, embora distantes, nossas cidades falam a mesma língua. Esse é um poema que fala, né, dessa conexão possível, bonita e tão poética entre o sertão e o norte. E eu sempre pensei muito nisso, e foi uma coisa até que a Carla falou no encontro contigo, sobre essa visão hegemônica e colonialista, né, que as pessoas alimentam em relação à região norte, né? O norte sempre visto como esse lugar exótico, selvagem, sem desenvolvimento. E essa visão é uma visão que resvala aqui também, né, no sertão. O sertão como esse outro geográfico, esse não lugar, né? Uma coisa tão fugidia e distante. E a gente sabe que nada disso é verdade, né? A história que a gente vive e que a gente conta é uma história que não é vinda de cima para baixo, né? Então, a visão que a gente tem do lugar que a gente é a verdadeira visão, é a verdadeira história que a gente conta. Então, eu queria muito saber de ti, e é uma coisa para a gente compartilhar com as pessoas que nos acompanham, que você comentasse um pouco sobre as conexões possíveis que você enxerga, né, entre esses dois universos que são tão ricos, vastos e tão bonitos, que é o sertão e a Amazônia. Sabe que eu levei muito tempo para entender o meu lugar. Levei muito tempo. Porque eu achava que para a gente chegar a outro lugar, a gente tinha que ir por outros caminhos. Que não fosse esse da gente falando do nosso rio, falando das nossas manifestações culturais, das nossas lendas, dos nossos costumes, das nossas tradições. Eu achava isso. Achava. Então eu levei muito tempo para entender isso tudo, sabe? A Carla Nobre me disse uma coisa que para mim foi muito importante, decisiva assim, na minha vida. Eu escrevi um poema chamado Amor Natural para os 11 anos de aniversário do Museu Sacaca, um poema sob encomenda. Foi meu primeiro poema sob encomenda. Foi esse poema. E ela disse, esse poema tem muita força. Te agarra nesse poema porque é esse poema que vai fazer com que a sua vida mude. E foi o que aconteceu. Foi isso. Eu comecei a olhar em volta e vi tanta coisa, que de repente aquilo tudo eu queria para mim. Eu queria para mim. Então eu me alimentava daquilo e cada vez mais era isso, e cada vez mais era isso. Falei, gente, eu preciso me agarrar a isso. E foi o que eu fiz. Escrevi A Cidade Submersa. Escrevi outros poemas sob encomenda da Cidade Submersa. Canto da Amazônia para o meu amigo Heraldo Almeida. Fiz muita coisa.
E quando eu compreendi isso, para mim foi libertador, mano. Foi incrível. Aí eu vou para o sertão baiano, uma conexão maravilhosa, porque aí fui conhecer o Cais do Sertão em Recife. Fui numa livraria maravilhosa, que agora eu não lembro o nome, mas fui nessa livraria. Fiz uma viagem incrível até o momento exato de descer ali na Terra dos Vagalumes, depois seguir para Canudos e perceber também o quanto aquilo era rico demais. Aquilo é lindo. Eu nunca vi um mar no céu. Como que explica isso? Não tem como a gente explicar. Eu nunca vi um mar barrento, como eu vejo aqui praticamente todos os dias. Isso é matéria de poesia também. Eu nunca imaginava na minha vida que no sertão a gente podia sentir frio. Então, essas coisas todas. E aí tem Canudos, que para mim é a coisa mais. Tinha acabado de escrever A Cidade Submersa, vou e fico ali diante de Canudo, todo arrepiado, com a cidade toda embaixo daquele açude. Um palco de guerra. E isso tudo foi a mesma coisa que eu senti quando eu fui na primeira vez numa roda de Marabás. É a mesma coisa que eu entendi, que eu senti quando eu vi o Rio Amazonas. E aí vem aquelas memórias de ir pelo Rio Pedreira, e chegar a Santo Antônio, e lembrar da Deolires, do meu tio Dilso, sabe? E a conexão que eu vejo entre essas duas coisas lindas e fantásticas é uma só para encerrar essa fala. Eu vejo poesia. Ah, É isso. com certeza a poesia que criou essa conexão possível, inclusive entre a gente, assim. Ai, meu Deus, sim, que coisa tão rica. E eu acho que essa coisa da gente entender o lugar de onde a gente vem é, inclusive, importante na própria formação da nossa identidade, para a gente se aperceber, né? Se apropriar do nosso chão. Essa coisa mesmo, assim, de apropriação. E sim, eu sou, assim, uma pessoa que sempre cuido muito de tentar desmistificar certas imagens que se tem aqui, né? Do lugar onde eu moro nos rincões do sertão baiano, né? Isso não é um lugar de pobreza, de miséria, um lugar que carece de tudo. Eu sempre tento mostrar a beleza indômita das nossas paisagens, como a Serra do Curundundu, né? Que vocês estiveram lá. Sim. Pedro Muriel tá louco para conhecer também. E resvala muito no imaginário das pessoas essa imagem muito equivocada, né, de onde a gente vem, né, das experiências que a gente vive. Então, e eu acho meio que essa sensibilidade da gente olhar de onde a gente vem e o que a gente é importante, né? Porque aí a gente não alimenta essas visões contaminadas do outro sobre aquilo que a gente é. A gente amadurece, inclusive, para perceber que, olha, eu sou isso aqui e eu vou lutar para defender o que eu sou, fazendo poesia, cantando música, ou enfim, de todas as outras formas. E isso é muito, muito bonito, né? Sim. Pedro, tô com medo eu fico sem palavras do nosso disso. tempo estourar, viu? Mas eu acho que ainda Posso ler mais um poema? Lê. Porque eu prometi para uma pessoa que eu ia ler um poema para ela. Lê. Minha sobrinha Cecília, e esse se chama Retrato Poemográfico. Ela tá aqui, ó, eu escrevi para minha sobrinha Cecília e para a minha avó Antônia esse poema. Tá. E diz assim: Era manhã de Natal, Cecília ainda não sabia o que era espaço sideral nem o nome dos planetas. Antônia pegou a menina no colo e mostrou a coreografia do seu amor. Naquele instante, a mulher mais velha e a mulher mais nova da família estavam juntas para uma fotografia. Cecília sorria como os bebês. Antônia olhou para o horizonte, dando corda ao seu coração. Cecília agora sabe somas que resolve nos dedos. Antônia não sabe mais preparar o peixe. Cecília gosta de poemas sobre passarinhos e casas.
Antônia agora é um passarinho que vive em casa. Voa baixinho, não arrisca mais atravessar a rua. Neste poema, como se a vida fosse, Cecília espera a Antônia para montar um quebra-cabeça, onde falta uma peça que se perdeu. Cecília diz em voz alta que Antônia completa o sol. Ah, viva! Que coisa linda! Meu Deus do céu! Ai, E aí eu posso ler um que eu fiz pro meu pai. lê. Meu pai tá na sala. Minha avó também vai adorar essa história. Minha avó Marina contava umas histórias assim bem legais, né? Ela conta, na verdade, ainda. Agora, eu digo contava, né? Porque eu ia muito na casa dela, só que agora com a quarentena não dá, né? E esse aqui eu fiz pro meu pai. É uma história é verídica essa história aqui, viu? É bem verídica mesmo. Se chama Rastilho de Pólvora. E diz assim: sempre que falo a palavra verão, um sol vem à boca e queima todas as estrelas. De repente, uma fogueira reluzente entre o céu e o sininho. Um pedaço de fogo incendeia a parte cristalina do coração. E acontece de pôr em prática o protocolo de incêndio da memória. Penso no meu pai incendiando a casa do seu Lourenço, a cara de meus avós lutando contra o fogo que beijava a palha da casa, centímetro por centímetro, como se abraçasse com urgência, igual saudade acumulada. Boa parte dessa metáfora incinerária eu guardo como se fossem cinzas, numa caixa de fósforos com um aviso: por favor, não riscar. Ah! Maravilhoso esse, Pedro. Caramba. Pois é. Ó, eu fui incumbida de uma missão hoje pela Suzy da Duas Telas, de deixar uma Sim. mensagem aqui para ti e para os nossos amigos que participaram desse encontro. Eu tinha até mais perguntas para fazer, mas eu acho que o nosso tempo vai estourar, então eu vou ler a mensagem da Suzy e depois você faz as tuas considerações, tá? E a Suzy, gente, que o pessoal que está acompanhando, ela é uma, né, das pessoas que tocam o trabalho à frente da Duas Telas Produções. A gente invadiu aqui esse espaço, né, Pedro, para tocar esse projeto. E ela super comprou a ideia, né, da poesia pop. Então a gente tem, assim, muita gratidão, né, por tudo, por essa acolhida e por esses encontros que foram tão lindos. A Suzy disse assim, ó: em muitos idiomas, não existem palavras que caibam conceitos para sentimentos tão imensos. O termo gratidão se faz pequeno diante de tudo que ancorou nas Duas Telas depois dessa série de diálogos poéticos proporcionados pelos queridos e pelas queridas, pelos queridos e queridas poetas Aline Monteiro, Carla Nobre, Áquila Emanuele, Pedro Muriel, Lucão, Tiago Soeiro e Pedro Stokos. Toda semana foram 2 lives e uma explosão de emoções em cada uma delas. Foram conversas carregadas de causos, singularidades, humor e, sobretudo, cheio da verdade, que confirma: a poesia é uma das mais impressionantes e apaixonantes expressões da nossa alma criativa. Cada poeta trouxe sua história de entrelace com o poder da palavra, que encanta, compartilhando vivências diferenciadas em alguns aspectos, porém com uma convergência para o mesmo caminho, o caminho da palavra. A poesia é pop, mais do que é uma série de entrevistas com pessoas extremamente talentosas. Foi, sobretudo, uma experiência maravilhosa, uma oportunidade de entender que a poesia é como o ar que respiramos, que está em todos os lugares e nos garante a vida em toda a sua plenitude. Então, respiremos poesia todos os dias. Obrigada, poetas, e, sobretudo, pela morada poética em nossa tela. Um abraço carinhoso da Duas Telas. Ah, lindo, né? Que lindo! Obrigada, Suzy. O Josemar também, enfim. Foi muito. Todo mundo, né? Renato, Juliano, toda a galera. Muita gente bonita por trás disso tudo aqui. Foi muito bonito a gente poder participar, né? Desse momento, desse encontro. Ai, foi fantástico, sabe? Eu tô extremamente feliz, honrado
com tudo isso, assim. Manu, Já para suas considerações, eu vou colocar a nossa trilha favorita, então. tá. Antes da consideração, eu Tá. quero dizer assim, hoje eu tô aqui acompanhado, ó, tá vendo aqui? Sim. Ai, eu não Aqui tava vendo atrás, ela, não. Caramba. ó, minha madrinha, Amélia é o nome dela, Sim. Amélia. Eu não conheci minha madrinha e eu escrevi um poema para ela que tá no livro Verão. Tá. E eu queria ler um poema para ela, né? Eu queria ler o poema para todo mundo, né? Para ela. E diz assim: a Dinda Amélia se foi antes mesmo que eu a abraçasse. Ah, o nome do poema é Como se fosse um poema sobre o tempo. A Dinda Amélia se foi antes mesmo que eu a abraçasse. Eu sempre ouvi o seu nome porque minha avó sempre fala da irmã com tanto afeto. E toda vez que ouço minha avó dizer o seu nome, imagino um potinho de açúcar sobre a mesa. Quando eu era menino, quando eu era menino pequeno, eu passava na frente da sua casa e pensava, a Dinda Amélia podia estar ali dentro para a gente se conhecer. Minha mãe diz que eu tinha 6 meses quando a Dinda Amélia cruzou as fronteiras do céu e hoje sabe onde fica a costela da constelação de Aquário. Agora, toda vez que eu vejo a foto que guardamos da Dinda, é como se ela me olhasse e me chamasse de meu menino. Mas se me chamasse de vento, vento eu seria, mesmo sem saber soprar. Ah, Pedro, para. E é isso! Ah, mas não tinha tanto poema aqui que eu queria ler, caramba! Meu Você, Deus do olha, céu! tu fez a maldade de recitar esses poemas todos inéditos pra mim e eu tô aqui assim, ó, sentindo essas emoções todas. Olha, a gente ainda tem tempo porque eu tô cronometrando aqui. Eu vou ler mais um poema. Esse aqui se chama. Olha, meu avô, dia 23, faz um ano de falecido. E meu avô foi o grande amor da minha vida, assim, né? Ainda continua sendo o grande amor da minha vida. Graças a Deus, meu avô me rendeu muita coisa bonita em vida. E agora, enfim, que ele partiu, ele me ilumina lá de cima. E veio chá para curar a saudade, veio muita coisa, né? E eu escrevi um poema para ele chamado. Esse é o último, eu prometo. Esse aqui se chama Já Posso Dizer o Teu Nome Enquanto Te Olho nos Olhos. E esse poema é sobre o meu encontro com a saudade. E ele diz assim: tem uma memória que eu já devo ter dito tantas vezes repetidamente. Ela corre toda vez que entro na casa da minha avó. Ou quando no calendário é dia 23. Tem aquela coisa de comprar o açaí às 18 horas, tem aquela coisa de ver as luzes se acenderem. É como se eu carregasse um barco que eu não sei navegar. Por quais águas ir? Não há manual de instruções para tamanha coisa, faltam pés, mãos para arrumar o colo onde a saudade dorme. Antes eu pensava que saudade era um momento, alguém que se foi numa viagem e ficou dias sem escrever uma carta. Eu pensava que saudade era uma cidade onde eu morei no final dos anos 90. Saudade, ainda bem que quando te conheci, eu já sabia guardar memórias e poemas. Então me dei conta, só conheci a saudade quando percebi que meu avô entrou no céu. Ai, que lindo. E é isso. Gente, muito obrigado pela presença, pelo calor, por tudo isso que a gente conversou aqui. Ai, Vocês são pessoas maravilhosas, meus amigos que puderam dar essa força, todas as pessoas que participaram, acho que eu entrevistei você, Manu, Aline, Lucão, a Carla Nobre. Gente, muito obrigado por esse carinho, a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha sobrinha, minha cunhada, Titi. Todo mundo que, enfim, aqui de casa, todo mundo em silêncio para que isso tudo pudesse acontecer. Suzy, Renato, Josimar, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo vocês, o quanto vocês são pessoas especiais na minha vida. ai. Evelyn, Elton Tavares, 2 corações fora do nosso peito. Eu adoro vocês são pessoas incríveis. E as pessoas que publicaram o banner nas suas redes sociais, gente, muito obrigado. Vocês foram fantásticos e essa live só é sucesso por causa de vocês. E coloca essa trilha, Manu, vamos chorar todo mundo junto. Vamos, essa é a nossa trilha. E eu quero encerrar, Pedro,
recitando um trechinho. É um trecho curto de um discurso Sim. contundente, visceral e genialíssimo, chamado A Solidão das Américas, que foi o discurso do Gabriel Garcia Marques, quando ele recebeu o Nobel da Literatura. Sim. E ele dedica todo aquele momento a essa viga mestra na nossa vida, né? Essa pedra de toque, o que dá sentido a tudo que a gente faz, que é a poesia. Então eu queria encerrar essa live agradecendo, como tu fez aí, todo mundo que fez esses encontros serem tão bonitos, né? Então dedico a todo mundo e a quem acompanhou a gente aqui também. Espero que o tempo não estoure. E eu vou recitar esse trechinho do discurso A Solidão das Américas, do Gabriel Garcia Marques. Sim. Com a nossa trilhinha de fundo, né? Que saudade já. Vai. É natural que eu me interrogasse lá naquele bastidor secreto onde costumamos enfrentar as verdades mais essenciais que conformam nossa identidade, o que poderia ter chamado a atenção de forma tão comprometedora esse tribunal de juízes e de árbitros tão severos. Confesso, sem falsas modéstias, que não foi fácil encontrar a razão, mas quero crer que tenha sido a que eu gostaria. Quero crer que esta é, mais uma vez, uma homenagem que é rendida à poesia. A poesia, cuja virtude, o inventário assustador das náuseas que o velho Homero enumerou em sua Ilíada, está visitado por um vento que as empurra a navegar com sua tristeza intemporal e alucinada. A poesia, que retém no delgado andaime do terceto de Dante toda a fábrica densa e colossal da Idade Média. A poesia, que tão milagrosa totalidade resgata a nossa América nas alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda, o grande, o maior, e onde destilam sua tristeza milenar os nossos melhores sonhos sem saída. A poesia, enfim, a essa energia secreta da vida cotidiana, que cozinha seus grãos e contagia o amor. E repete as imagens nos espelhos. Em cada linha que escrevo, trato sempre com maior ou menor fortuna de invocar os espíritos esquivos da poesia. E trato de deixar em cada palavra o testemunho de minha devoção, pelas suas virtudes de adivinhação e pela sua permanente vitória contra os surdos poderes da morte. Entendo que o prêmio que acabo de receber, com toda a humildade, é a consoladora revelação de que o meu intento não foi em vão. É por isso que convido todos a brindar por aquilo que um grande poeta das nossas Américas, Luiz Cardoso, definiu como a única prova concreta da existência do homem, a poesia. E eu acho que é celebrando a poesia e rendidos à força maior que rege esse universo inteiro que a gente se despede de vocês. O Instagram já está me avisando que eu só tenho 50 segundos para finalizar e eu vou finalizar porque eu não quero perder essa live. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Manu. Obrigado a todo mundo. Foi lindo. Tchau. Até a próxima. Tchau.